O laudo não reconheceu a incapacidade do meu cliente. E agora, o que eu faço? Meu nome é Lídia Megali, advogada previdenciarista, e eu venho aqui hoje te falar como você pode proceder numa situação em que o seu cliente ele é incapaz, mas um laudo pericial reconhece bem o oposto. Bom, primeiro, um laudo pericial ele serve para quê? Para mostrar para o juiz, em termos técnicos, uma tradução da realidade da pessoa que está requerendo um benefício previdenciário. Tá, então se ele é para traduzir a realidade, a pessoa é incapaz e ele reconhece como capaz para exercer atividade laborativa, o que eu faço? Impugnação de laudo. E nessa impugnação, você tem que ficar atento a duas coisas. A primeira, objetividade. Máximo 2 laudas, não precisa ficar copiando partes que o perito escreveu no laudo, colando isso, colocando uma documentação extensa. Você precisa ser direto, mostrar o porquê que o laudo precisa ser afastado ou esclarecido, ou talvez complementado aí com as documentações que você trouxe nos autos. E aí a gente entra num outro ponto, que é identificar exatamente o que merece ser discutido, o que não está traduzindo de fato a realidade. Então, ou às vezes, partes em que o perito simplesmente não discorreu. Então, respostas ali como não, sim, sem detalhar, sem explicar a situação, ou respostas como prejudicado, inconclusivo, sendo que nos autos tem a documentação, a pessoa levou a documentação no dia da perícia, e é por isso que é muito importante ter uma documentação muito extensa. Você comprovar o início da doença, o início da incapacidade, a trajetória da doença e a situação atual. Comprovar aí toda essa linha do tempo para mostrar de que a pessoa hoje não possui a capacidade para exercer atividade laborativa em virtude de uma situação em que ela foi enfrentando. Ou às vezes ela enfrentou por causa de um acidente, depende. Mas é sempre trazer comprovado com laudo médico, exame, relatório, para que você possa mostrar aí para o juiz uma análise da situação do seu cliente feita por pessoas, por médicos que estão acompanhando ele ao longo do tempo. E não apenas um perito que viu a pessoa por algumas horas, alguns minutos, fez um exame físico, analisou a documentação e pronto. Por exemplo, você tem um cliente que ele é doméstico, apresenta problema ortopédico. Nos laudos que você tem, todos os médicos indicam o afastamento do trabalho, porque toda a doença dele vai piorar com esforço físico. E o laudo pericial identifica, a pessoa de fato tem esse problema, mas não precisa ser afastada, ela tem a capacidade para exercer a atividade. Bom, todo mundo sabe que a atividade de doméstico é uma atividade que exerce muito esforço físico. Então a pessoa precisa baixar, levantar, ficar muito tempo em pé, carregar peso, e isso vai agravar a situação dela. E numa situação em que o perito reconhece que ela tem a doença, que ela tem essa possibilidade de piora com esforço físico, mas indica que ela pode continuar trabalhando, isso não bate. Então você precisa explicar isso para o juiz, traduzir isso para o juiz que não está batendo a realidade com o que foi argumentado. E isso a gente usa a documentação principalmente que você vai trazer aos autos. Bom, quer saber mais sobre isso? Vai no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, tem um vídeo em que o nosso professor Fabiano Leitoguinho, ele discorre um pouco mais sobre esse assunto. E também, se você quiser aprofundar seus conhecimentos aí na prática, na advocacia previdenciária, vem com a gente pro Clube dos Ninjas da Prática Previdenciária. Lá você vai aprofundar os seus conhecimentos com o professor Fabiano sobre requerimentos administrativos, requerimentos judiciais, dos benefícios previdenciários e como você vai fazer quando se deparar com uma situação aí como essa, em que o seu cliente é incapaz, mas o laudo pericial diz totalmente o contrário. Vem com a gente!